assistir ao Globo Esporte. Para um pouquinho e só ouve. Água. Agora responde. Quantos anos tu tem? E pensa, até quantos anos tu quer chegar? Por quê? Porque eu cheguei aos 100 anos, né? 100 anos. Na academia e na natação todos os dias. Eu brinco, eu digo é porque os meus adversários morreram do caminho, né? Só pode ser, né? Mais do que contar a história desse super atleta, o Globo Esporte de hoje quer usar esse exemplo como inspiração para te convidar a pensar sobre viver. Muita verdura, muita fruta, né? E não sair da mesa com a barriga estufada. Esses e outros segredos da vida para te ajudar a refletir. Quantos anos tu tem? Até quantos anos tu quer viver? Oi, gente! Muito boa tarde! Bem-vindos ao Globo Esporte, que ainda hoje vai te inspirar e muito com essa história incrível, imperdível. Não percam mesmo! Antes, minha gente, vamos com o Grêmio que segue em busca de um novo técnico. Tá pintando aí um nome possível, a gente já vai falar sobre isso. Mas antes de qualquer anúncio, o clube precisa analisar 2024. Fazer aquele balanço da temporada, né? E aí, novo técnico gremista? Opa, não, gente, desculpa, eu ainda não sei quem é. Mas bem que já dava pra ajudar ele com informações sobre como os jogadores terminaram a temporada. O Grêmio nesse ano foi meio aquela máxima antiga do futebol, o bom é o que tá fora. Quando a parte coletiva não funciona, as individualidades entram e se rebaixam. Então, o muito bom fica bom, o médio fica ruim, o ruim some. Mas antes, vamos atualizar quem tem o contrato até o final do ano e ainda tá indefinido pra seguir? Pega só essa lista. Rodrigo Caio, Rafael Cabral, Reinaldo, Diego Costa e Soteldo. O venezuelano, inclusive, tá numa novela aí com outro time azul para 2025. Nessa semana surgiu um vídeo em que Roberto Gaúcho, o ídolo do Cruzeiro, disse que Soteldo estaria no ataque do time no ano que vem. Soteldo tá chegando também, hein, Nação Azul? Dudu, Soteldo e Gabigol, hein, Rafa? O que tu acha, garotinha? Caramba, aí sim, aí é ataque que chega, hein? Será? Bom, mas futuro técnico gremista, vamos falar dos caras que terminaram o ano em alta no time? Começando por Marquezin. Defendeu Marquezin! E Bright White. Bright White, o artilheiro! O goleiro não começou o ano do melhor jeito, mas, definitivamente, depois de fazer 13 defesas naquele jogo contra o Palmeiras, se consolidou na posição. Já a Bright White deu um fôlego pro ataque. O dinamarquês foi artilheiro do Brasileirão pelo Grêmio. E ainda tem destaque para outros dois jogadores. Vilha Sante, regularidade em bom nível, dá para contar com ele sempre defendendo e atacando. E por fim, eu saliento o Aravena. Na ideia de defender e jogar também, ser operário, Aravena, o Grêmio vai precisar bastante dele o ano que vem. Cristaldo terminou o ano como artilheiro do time. Nos últimos jogos, não foi titular, mas foi peça fundamental para a permanência na Série A. E claro, alguns jogadores foram contestados ao longo da temporada. E o Reinaldo, hein? Foi batido completamente no lance, a bola era toda dele. Entre eles, Edenilson, Dodi, Pavon e Gemerson. Mas a questão central é ser um time, porque se o Grêmio for um time, até jogadores que eu nem citei aqui podem aparecer no ano que vem. Em baixa ou na média, a verdade é que o próximo treinador tem a missão de colocar o Grêmio em alta no ano que vem. E esse próximo treinador pode estar perto de ser anunciado, hein? O ge.globo.rs apurou que o Grêmio tem conversado com o português Pedro Caixinha, que trabalhou no Bragantino durante o último Brasileirão. O Grêmio quer definir o nome do novo técnico até o fim de semana. No futebol feminino, o Grêmio estreou com um empate na Ladies Cup, a competição que encerra a temporada 0-0 com o Sport. As gurias gremistas chegaram a errar um pênalti. A Cássia, colocou para fora. O próximo jogo é amanhã contra o Atlético Paranaense. Agora, olha essa. Ronaldo Fenômeno confirmou que quer ser presidente da CBF.
As próximas eleições para a presidência da CBF ainda não têm data marcada. Podem acontecer entre março de 2025 e 26, quando se encerra o mandato do atual presidente Edinaldo Rodrigues. O ex-atacante Ronaldo se lançou como candidato e já a partir do mês que vem planeja viajar pelo Brasil em busca do suporte necessário para oficializar uma chapa de oposição. O futebol brasileiro está precisando, está pedindo ajuda e precisa de mudança. O colégio eleitoral é formado pelas 26 federações estaduais e a do Distrito Federal, mais os 40 clubes que compõem as séries A e B. Para concorrer, Ronaldo terá que ser apoiado por pelo menos 4 federações e 4 clubes. Eu acho que a gente precisa abrir um debate nacional sobre o futebol, sobre os problemas do futebol e buscar soluções para tudo isso. Ronaldo também falou sobre o momento da seleção brasileira e a Copa do Mundo Feminina de 2027. Caso seja eleito, a competição vai ocorrer durante o mandato dele. Isso vai ser uma prioridade para mim. Nós vamos dar toda a atenção que o futebol feminino merece e fazer a festa que o brasileiro sabe fazer. Eu acho que o problema não está só na escalação, não está no treinador. Eu acho que o problema ele vem de cima para baixo. Ronaldo, que ainda tem participação na SAF do Cruzeiro, disse que já está em processo de venda do Valladolid da Espanha. Como presidente da CBF, ele não pode ser proprietário de um clube brasileiro ou estrangeiro. E também garantiu que não tem nenhum pré-acordo com Pep Guardiola para assumir o comando da seleção num eventual mandato dele. E é uma possibilidade, mas agora mesmo a gente tem que respeitar a situação dele, a minha, que eu também não entrei, mas a gente tem que contar com os melhores profissionais dentro da seleção brasileira. O agora candidato disse ainda que pretende debater mudanças de calendário e contar com o auxílio de ex-jogadores e campeões do mundo no planejamento da campanha e gestão. Eu estou com energia, estou com vontade e eu acho que eu posso ajudar nesse processo. Procurado pela nossa produção, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, em nota, disse que o processo eleitoral será feito de forma democrática e transparente e que está trabalhando para fazer a temporada 2025 ainda melhor do que a atual. Vamos fazer um intervalo rapidinho, gente. E a seguir tem Enervalência, versão 2025. Como o Inter pode fazer o atacante voltar a brilhar, ser decisivo, depois de um ano que não foi lá muito bom. A gente já volta. O Globo Esporte está de volta e a FIFA vai divulgar hoje os prêmios de melhor jogador e melhor jogadora do mundo. O GE. Globo traz a informação de que Vini Júnior ganhou entre os homens. Ele vai ser eleito o melhor do mundo na cerimônia que começa daqui a pouco no Catar. Um outro destaque, segundo o GE. Globo, vai ser Thiago Maia, do Inter. Ele vai receber o prêmio Fair Play, que é um reconhecimento a um comportamento exemplar, dentro ou fora de campo. E no caso do Thiago Maia, essa cena aí, ele ajudou nos resgates, nas enchentes. Bacana, né? Merecido. Bom, por aqui os colorados estão planejando 2025 e tentam fazer com que o Enervalência recupere os gols, o bom futebol. As principais valências de um atacante: velocidade, explosão, finalização. Foi o que trouxe ao Inter o maior artilheiro da história do Equador, recebido à altura. Enervalência marcou 13 gols nos primeiros 5 meses com a camisa do Inter em 2023. Foi o artilheiro colorado no Brasileirão, com 9 gols marcados, e ficou com a vice-artilharia da temporada, atrás de Alan Patrick. E terminou o ano em alta, com 9 gols em 12 jogos. Até que veio 2024. Depois de um gauchão de 4 gols e 2 assistências, Valência parece ter caído de rendimento a partir da chegada de Borré em março para disputar posição. Os dois chegaram a ser usados juntos por Eduardo Cudê. Mas a partir da vinda de Roger Machado, Valência virou reserva e viveu o maior jejum de gols dos últimos 5 anos na carreira. 11 jogos sem marcar. Coisas extra-campo talvez tenham dificultado um pouco o rendimento dele, né? A questão de ter ido para o banco pode ter afetado. Mas a gente está apostando, né? O ano que vem tem Libertadores da América, a gente tem campeonatos importantes aí para
competir. Uma incógnita, né? Porque o Valência ele já mostrou que sabe jogar, é um bom jogador, só que eu não sei o que acontece com ele, que ele não está tendo a sorte de conseguir esses resultados. Assim como no ano passado, Valência teve uma melhora de desempenho nos últimos jogos da temporada. 3 gols e 3 assistências nas últimas 7 partidas, sendo 2 delas pela seleção equatoriana. O Inter precisa resgatar o Valência da seleção equatoriana, o Valência que pega a bola na intermediária e resolve sozinho fazendo gol para a seleção. Marcou gols importantes, como esse no Grenal. Ele precisa ter esse protagonismo de novo. Acho que o Roger, na reta final, conseguiu resgatar parte disso, mas tem um lastro ainda para que ele evolua, para que ele cresça. Nesse momento, não há um indicativo de que o Valência vá deixar o Inter neste temporada. Por mais que não tenha tido um 2024 tão bom quanto foi em 2023, quando ele chegou, a tendência é que nesse momento ele siga no Beira-Rio. O Inter precisa ser valente para reencontrar as vitórias com V maiúsculo. Vem vindo 2025. Valência, agora com mais vivência, vive um momento de recuperação vestindo vermelho. Será que Valência volta a voar? Vamos ver. Vamos ver, valeu! Bom, gente, os conselheiros do Inter discutiram e rejeitaram ontem por 161 votos contra 159 o projeto das debêntures proposto pela direção do clube. Na prática, esse projeto funcionaria com investidores emprestando dinheiro ao Inter, que pagaria a dívida num prazo mais longo. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, o principal entusiasta das debêntures, disse o que pode acontecer agora que o plano foi rejeitado. Então as medidas serão tomadas, nós vamos trabalhar e o plano B é exatamente esse, é buscar a redução sim de custo, é a venda de atletas necessária para que o clube sobreviva, para que a gente possa pagar as contas que não foram pagas ao longo do ano, muitas delas por conta das enchentes, todos vocês acompanharam, né? Foram mais de 90 milhões gastos ou não arrecadados e isto nos leva, infelizmente, não aprovando esta medida, a tomarmos essas outras alternativas até que a gente possa buscar uma solução um pouco mais definitiva. Tá aí a explicação. Bom, gente, do alto dos meus 40 anos, eu quero dizer que vocês não podem sair daí, porque vocês precisam acompanhar essa reportagem depois do intervalo. O nadador gaúcho de 100 anos de idade. A gente vai para a piscina junto com ele, que é um multicampeão. Anton Biderman, um século de muitas histórias, de conquistas e de bom humor. Eu brinco, eu digo é porque os meus adversários morreram do caminho, né? Só pode ser, né? Chegou a hora da gente se inspirar no Globo Esporte com a história do seu Anton Biderman. 100 anos, recordes alcançados e muito para ensinar. As marcas do tempo? O ruim é que todos os teus contemporâneos, todos praticamente, não vivem mais, né? Não vivem mais, né? Isso é muito esquisito, né? O tempo e suas marcas? O objetivo principal não é bater recorde nem ganhar as provas. O objetivo principal é manter a saúde. Não tem adversário para o seu bico. O bom humor entrega a lucidez invejável de uma mente centenária. Por quê? Porque eu cheguei aos 100 anos, né? E eu brinco, eu digo é porque os meus adversários morreram do caminho, né? Só pode ser, né? Ele já passou por 2 guerras mundiais, pandemias, epidemias. Acompanhou todas as 22 Copas do Mundo de futebol, revoluções e evoluções tecnológicas, mas não assistiu a isso tudo parado. Detalhe, leio algum livro, vejo televisão, vejo o computador, o que tem de novo, né? Escrevia. 2, 3. Você aí, tem ido à academia? Aos 100 anos, seu Biderman vai 6 vezes por semana. 1 hora de musculação dividida em 8 exercícios. Eu acompanho ele já há quase 15 anos que eu dou aula para ele. E ele chega e fala assim, ó, hoje eu não estava muito afim de treinar, mas eu boto na cabeça que eu tenho que ir, tenho que fazer. Essa comovente história de amor ao esporte começou nos anos 1930 em Rio Grande, onde nasceu no sul do estado. Com a mãe e a irmã, fazia aulas de ginástica pelo rádio.
era acompanhado por um pianista, que à medida que ele ia dando os exercícios para se fazer, o pianista tocava, então ficava muito alegre. Os primeiros treinos de natação foram escondidos do pai. Meu pai seguia a linha corrente na época de que exercício físico fazia mal para o coração. E minha mãe não concordava com isso e insistia muito nos exercícios físicos. Aos 16 anos, aquela considerada a principal conquista até hoje. Campeão da Travessia de Porto Alegre. Prova disputada no Espelho d'Água do Parque da Redenção. A natação aos poucos virou esporte de fim de semana. Seu Biderman parou de competir cedo para se dedicar aos estudos. Eu, quando terminei o ginásio, terminei o ginásio aqui em Porto Alegre, no Júlio de Castilhos, né? Naquela época eram 5 anos o ginásio. Quando terminei o ginásio, antes um pouquinho, meu pai avisou que não tinha condições financeiras de me sustentar, eu teria que trabalhar. E assim, disciplinado como é no esporte, ele foi. Criou uma das maiores empresas de auditoria contábil do Brasil. Por muitos anos, liderou a Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul. E o empresário Biderman também passou pela época que muitos nós vivemos, a de sem tempo para se exercitar. Até um domingo, em que reencontrou as águas. Trabalhava muito, estava 12, 14 horas por dia, quando um amigo me convidou para ir remar. Foi a mágica da minha vida, né? Entrar no barco, cuidar muito com o equilíbrio, cuidar com a remada. Seguiu remando em uma vida de pouquíssimos exageros. Muita verdura, muita fruta, né? E não sair da mesa era a recomendação dela com a barriga estufada. Mas seu Biderman tinha nos doces um pecado. Descobriu diabetes aos 60 anos. E com a terceira idade, outros problemas chegaram. Consegui superar algumas pontes de safena, alguns episódios nas pernas de dificuldade circulatória, com infecções. Isso se associa a uma disciplina alimentar, a uma disciplina de vida. Eu acho que existe uma genética muito forte, porque a minha avó também viveu muito, né? Mas uma genética, não adianta ter genética sem ter cuidado. Aos 75 anos, Anton Karl Biderman decidiu voltar à natação e para competir. O gaúcho simplesmente virou uma lenda mundial na categoria Master. Botou o óculos, a touca, virou o Super Anton. Quase super. Seu Anton Biderman fica ainda mais super dentro das piscinas. São 90 anos de natação e centenas de marcas. 255 medalhas em competições individuais, sendo destas 157 em torneios nacionais e internacionais, sem falar dos 46 recordes brasileiros e 37 sul-americanos. Há 2 meses, o nadador bateu o recorde mundial dos 50 metros costas, 1 minuto e 9 segundos. Seu Biderman é um desafiante do tempo. Tantas conquistas e inspirações resultaram em uma homenagem do clube que sempre dedicou a vida. O Grêmio Náutico União de Porto Alegre. 100 voltas na piscina, uma para cada ano de vida. Eu é que devo tudo o que consegui ao Grêmio Náutico União. Muito obrigado. E nos treinos diários de 1h30, é como se o relógio parasse para ele. Porque tu te esquece de tudo, tu começa a te dedicar durante a prática do exercício só ao exercício e apaga todas as lembranças ruins, os pensamentos desagradáveis que tu tem naquele momento, né? Qual o tempo certo para uma vida longa e saudável? Seu Biderman está pronto para novas marcas. Estilo de vida não é boa vida, né? Estilo de vida é cuidar. Se eu não praticasse esporte, como eu vinha praticando todo esse tempo, eu já teria morrido há muito tempo. Que baita exemplo de vida, de cuidado e do esporte como maneira da gente se transformar e ser melhor sempre. Uma ótima tarde para vocês. Beijo, tchau.